E aí, hoje eu quero fazer um vídeo complementando o vídeo que eu falei sobre uma DRE, e naquele vídeo eu expliquei que tem três grandes relatórios de uma empresa que você tem que entender. O primeiro é a DRE, que eu expliquei naquele vídeo, o segundo é um balanço patrimonial, que é o que eu vou falar aqui agora para vocês, e o terceiro é o fluxo de caixa. Então, se você quiser investir numa empresa, numa ação, você precisa saber analisar esses três relatórios para você conseguir discernir o que está acontecendo dentro da empresa, tá? E eu quero sair daqui desse vídeo com vocês já plenos para analisar minimamente, pelo menos, um balanço um balanço real. Eu vou analisar aqui um balanço real de uma empresa da Bolsa, tá? E vou construir um balanço com vocês, porque eu acho que é a forma mais didática que tem. Então, não tem como você terminar esse vídeo sem compreender de fato o que é um balanço patrimonial, beleza? Então, indo mais direto ao ponto, eu construí aqui um Excelzinho para a gente entender o que é um balanço, tá? E a primeira coisa que vocês precisam compreender é o seguinte: no vídeo da DRE, eu falei que a DRE funciona como se fosse um filme, uma história, tá? Então, a DRE vai te dizer o seguinte: olha, ao longo de 2021, a empresa vendeu X, daí ela teve que pagar um custo aqui, uma despesa ali, né? Sobrou um valor, ela pagou imposto e no final teve o lucro líquido. Isso é uma DRE, tá? Um balanço patrimonial, não. Ele não é um filme, ele é uma foto de como que a empresa está naquele exato momento, igual aqui agora, por exemplo. Se você tirar uma foto minha, é uma foto de como que eu tô naquele momento, mas eu vou mudando ao longo do dia. Eu corto cabelo, eu troco de camisa e assim por diante, tá? Então, o que você está enxergando aqui é a estrutura padrão de um balanço. E o balanço ele tem essas três partes aqui. Vamos entender o que é cada uma delas e depois eu vou construir com vocês, vai ficar bem claro, não se preocupa, só assiste o vídeo e deixa o resto comigo, tá? Vamos lá. A primeira parte do balanço é o que a gente chama de ativo. O ativo é tudo que uma empresa possui. Então, se ela tem, por exemplo, um carro, se ela tem uma casa, o que ela tem de dinheiro no banco, os estoques do produto que ela tem, tá? Ou então o que ela tem para receber, que nesse caso pode ser, por exemplo, se ela vendeu alguma coisa parcelado, essas parcelas vão entrar aqui como contas a receber, tá? Porque já é dela. Então, o ativo é o que a gente chama de bens e direitos, é os bens que ela possui e os direitos a receber que ela tem, tá? Enquanto que o passivo aqui, eles são as obrigações da empresa. Então, se você tem que pagar, por exemplo, imposto, fornecedores, o salário das pessoas, as contas da empresa, as dívidas que você tem, tudo vai estar aqui dentro do passivo, tá? E patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios e a reserva de lucros que a empresa vai tendo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é, tá bom? Então, de forma geral, é assim que funciona a estrutura do balanço. É importante eu ressaltar que o patrimônio líquido faz parte do passivo. A gente separa porque são coisas diferentes, mas na verdade eles são tudo junto. Então, quando eu falar o passivo total, geralmente as empresas vão estar incluindo o patrimônio líquido aqui, tá? Agora, o que acontece? Vamos construir uma empresa só para você entender como é que funciona. Primeira coisa que você tem que entender também é que tudo que eu fizer do lado direito do balanço, do lado do passivo, eu tenho que fazer do lado esquerdo no ativo. Sempre tem que dar o mesmo valor, tá? Então, como que isso acontece? Vamos supor que eu e você vamos abrir uma padaria ou uma loja, por exemplo, tá? E eu vou dar 50 mil, você vai dar 50 mil. Eu sou teu sócio. Eu vou te explicar, eu como expert financeiro, vou te explicar como é que funciona a parte do nosso balanço. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o capital social, que é o capital dos sócios, certo? E esse capital social é 100 mil, tá? 50 mil e 50 seu. Se eu joguei 100 mil do lado de cá, eu preciso jogar 100 mil do lado de lá do balanço. Então, esses 100 mil vão entrar no caixa, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui, então, 100 mil de um lado e 100 mil do outro. O balanço está batendo, não tem problema nenhum. Vamos até colocar um total aqui. Tá em português isso aqui? Ok. Então, a gente vai colocar aqui a soma, só para vocês verem que tudo que a gente fizer vai bater, tá? Agora, desses 100 mil, a gente começou a trabalhar e a gente vai comprar, por exemplo, insumos, que são matérias-primas para a gente fabricar o pão, por exemplo, trigo e etc. Vamos gastar, sei lá, 10 mil em insumos, tá? Esses 10 mil saíram de onde? Do caixa. Então, o caixa agora é 90 mil. Mas se você olhar aqui, ó, os totais ainda estão batendo, tá? Agora, vamos supor que eu compre uma máquina. Uma máquina qualquer para a gente colocar na padaria, tá? Essa máquina custou 20 mil.
Só que eu não paguei esses 20 mil agora. Eu fiz um acordo com o meu fornecedor de que eu ia pagar ele em 2 meses, em 60 dias. Então, se eu não paguei, o que eu tenho? Uma dívida, certo? Eu posso colocar aqui como máquina, eu posso colocar como instalações, por exemplo, ou sei lá, eu posso colocar como vários nomes, mas vamos colocar aqui para facilitar. Então, é 20 mil. Então, eu tenho uma dívida de 20 mil e uma máquina de 20 mil. Se você for olhar o total está batendo. E é assim que funciona um balanço patrimonial. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também, tá? E a empresa vai contabilizando tudo que ela faz. Então, conforme ela vai, de repente, pegando dívida, vamos pegar aqui uma dívida que a gente fez para expandir a nossa padaria. E eu vou colocar como instalações, porque eu vou abrir uma outra unidade da minha padaria. Então, olha só. O ativo de uma empresa, você tem que sempre manter em mente que tudo que for ativo de uma empresa são recursos que ela vai usar para produzir mais dinheiro. Esse ativo pode ser pessoas, pode ser equipamentos, pode ser qualquer coisa. E são recursos que a empresa vai usar para adquirir para fazer mais dinheiro. Então, nesse caso, a empresa está operando, ó, com esses dois itens aqui de fornecedores. Ela não tem esse dinheiro. Né? Ela não desembolsou esse dinheiro, mas ela está operando com recurso de outras pessoas. Tá? Então, é assim que funciona. Esse é o primeiro ponto aqui. Agora você entendeu de uma forma geral o que é um balanço patrimonial. A segunda coisa que você tem que entender é o seguinte, cara. O ativo e o passivo, eles são divididos no que a gente chama de ativo circulante e aqui passivo circulante, tá? E aqui embaixo eu vou ter o ativo não circulante. E a mesma coisa aqui, eu vou ter o passivo não circulante. Tá? Todo balanço ele tem essa divisão. Por quê? O que é um ativo circulante? É tudo aquilo que vai virar dinheiro em até um ano. Certo? Ou seja, esses insumos, por exemplo, eu consigo vender eles muito rápido em menos de 12 meses. 12 meses a partir de agora, de quando eu estou construindo esse balanço. Tá? Essas máquinas, a mesma coisa, muito fácil, eu vendo essa máquina muito rápido, tá? Por isso que está no não circulante. Agora, se eu tiver, por exemplo, instalações que não são fáceis de eu vender, demora bastante para eu vender, eu já vou colocar aqui no ativo não circulante, porque vai demorar mais de 12 meses para eu vender. Pode ser que demore 2 anos, pode ser que demore 15 anos, mas é não circulante. E a mesma coisa no passivo. Eu tenho aqui que pagar essas contas em até 12 meses. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 11 meses e 29 dias. Mas ele vai ter que ser pago em menos de 12 meses. E o não circulante são coisas que eu tenho que pagar acima de 12 meses, tá? Essa é a estrutura do balanço. Beleza. Agora, o que eu tenho que analisar quando eu estou olhando para um balanço? Daqui a pouco eu vou olhar um balanço real de uma empresa para vocês. O que você tem que analisar é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho essas duas empresas aqui, tá? As cores, elas são só para ficar didático, porque aqui, na verdade, a gente está falando de valores, tá? Mas uma empresa que é saudável não necessariamente vai ter um passivo alto, certo? Se a empresa tiver muito passivo e pouco patrimônio líquido, significa que ela está mais arriscada, ela está alavancada, ela está operando com o dinheiro de outras pessoas, que é essa parte vermelha. Ou seja, ela pega o dinheiro, ela vai operar, não necessariamente ela pode dar lucro, de repente ela pode ter um aumento de custos, de repente ela pode vender pouco, por diversos motivos, e ela não gerar caixa suficiente para pagar essa dívida, ou essas dívidas, ou que seja o capital de giro que ela tem, para pagar os fornecedores e as contas do dia a dia dela. Então, quanto mais passivo, quanto mais dívida, né, quanto mais capital de terceiros, que é o passivo mesmo, a empresa tiver, mais arriscada ela é. Agora, se ela tiver bastante patrimônio líquido e pouco passivo aqui, isso significa que os ativos de uma empresa vieram majoritariamente dos lucros que a empresa deu ao longo dos anos. Então, se a gente voltar aqui e a empresa for dar lucro, por exemplo, a gente vai colocar isso aqui, ó. Por que tem que colocar isso aqui? Porque os lucros da empresa vão entrar em caixa. Eles vão entrar aqui nesse caixa, né? De repente a empresa deu 100 mil de lucro. Onde que eu vou colocar? De onde que eu vou colocar, tirar esses 100 mil? Aqui. Demos 100 mil de lucro, então eu vou contabilizar tudo, porque daqui o total está batendo, tá? Então a empresa vai acumulando lucro e dinheiro no caixa. Esse dinheiro que está aqui no caixa, o que ela vai fazer? Ela vai usar esse dinheiro para alimentar o resto do ativo, para comprar mais máquina, para comprar mais insumo, para vender e para ganhar mais dinheiro, certo? Então ela dá lucro
e, portanto, ela não precisa pegar dívida para crescer, tá? Dívida é bacana. É interessante que as empresas tenham dívida, desde que elas saibam gerenciar, porque ela consegue alavancar resultado sem necessariamente desembolsar. Tem vários pontos aqui que eu não estou citando porque não é o tema do vídeo, mas tem muita coisa nessa questão de dívida. Então, dívida não necessariamente é algo ruim para uma empresa. É muito bom se for bem administrado, tá? Mas então, dito isso, é assim que você olha para uma empresa. Agora, vamos analisar uma empresa, um balanço real de uma empresa. E eu escolhi o balanço das lojas Renner somente porque no vídeo da DRE eu falei sobre a DRE da Renner, tá? Então, para ficar mais fácil, mas por acaso o balanço da Renner também é bastante didático aqui, ele é bem simplesinho de a gente entender. Bom, eu falei para vocês que o balanço patrimonial é uma foto, certo? Uma foto de uma empresa. Essa foto aqui é de dezembro de 2021. Ela encerrou o ano desse jeito. Enquanto que essa daqui, essa segunda coluna, é de dezembro do ano passado, retrasado, né, 2020, que é para eu comparar as evoluções, tá? Então vamos começar a analisar o balanço, eu vou explicar ele todo para vocês e depois a gente tenta tirar algumas conclusões desse balanço aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é o ativo total. Esse ativo total é o total daquele verde que eu mostrei para vocês. Todo aquele verde é o ativo total. A soma de tudo que tiver lá dentro. O circulante ou não circulante, a soma de tudo é o que está lá. Então a Renner tem 21 bilhões. Por que bilhões, Vitor? Porque isso aqui está me dizendo que esse balanço aqui ela está em milhares. Tá? A tabela aqui está em milhares. Então são 985.411 milhões e 21 bilhões. Tá? Então, em 2021, a empresa tinha 20 bilhões total, beleza? 13,9 aqui do circulante. E o que me interessa analisar aqui? Os grandes números dessas categorias. Então, vamos lá. Ela tem 5 bi de caixa, mais aplicações financeiras, né? Então, tem quase 6 bi se a gente contar essas duas linhas juntas aqui, tá? Quase 6 bi. E ela tem 5 bi de contas a receber, certo? Ou seja, ela vendeu, a Renner vende roupa, roupa você paga parcelado. Então, conforme as pessoas parcelam, ela vai tendo contas para receber, tá? E ela tem estoque. Ótimo, em estoque de produtos nas lojas. Então, esse estoque ela vai alimentando ele, ela vai comprando, ela vai gerando coisas e vai vendendo, isso vira contas a receber, e depois que os clientes pagam, isso vira dinheiro e encaixa, tá? Bom, aqui bem tranquilo. Ativo não circulante, o que me interessa? 2,6 bi, o que é isso aqui, ó? Imobilizado. Imobilizados são máquinas que ela compra, são o centro de distribuição, é o centro de distribuição que ela coloca lá para poder mandar a roupa para as lojas, aquela coisa toda, tá? Direito de uso é marca. A Renner tem roupa, ela geralmente tem marca lá dentro que pertence a ela, então ela tem direito de uso da marca ou dela, ou se ela de repente tem que pagar alguma coisa para alguém, mas aqui é dela, é o ativo, tá? Intangível são máquinas, tá? Perdão, são marcas também. Por exemplo, a Ambev, a empresa Ambev tem várias marcas. A marca da Skol, enfim, diversas marcas que ela tem. Essas marcas vão tendo, por exemplo, patentes de alimento, né? A receita da Skol não pode ser copiada por ninguém. A receita da Coca-Cola também não. Então, isso é um bem que é intangível. Quanto que vale o direito de uso da receita, por exemplo? Quanto que vale se a Ambev quiser vender toda a operação da Skol para uma outra empresa? Por quanto que ela venderia isso, tá? Isso é um intangível. Agora, vamos para o passivo. Lembra para vocês que eu falei que o patrimônio líquido faz parte do passivo total, por isso que ele está somando aqui, tá? Então, a gente tem aqui o passivo circulante, que é para pagar até um ano, e ela tem empréstimos e financiamentos aqui, que ela emite, né? Financiamentos e operação de serviços financeiros, ok. Eu estou olhando os grandes números, tá? Fornecedores, óbvio. Obrigação, óbvio que eu digo que é normal, toda empresa vai ter isso. Obrigação com a administrativa de cartões, com a administradora de cartões, ou seja, a Renner tem o cartão Renner, né? O cartão de crédito da Renner. Então, ela tem algumas despesas com isso, e essas despesas estão refletidas aqui. De repente, ela já fechou um contrato, esse contrato vai ter um ano de duração, e tudo que ela tiver que pagar ao longo desse um ano vai estar registrado aqui, tá? E o resto são números menores, né? Obrigação fiscal, previsão para risco, enfim, a gente tem uma série de itens aqui, mas os grandes números são esses daqui, tá? E o passivo não circulante, a gente tem empréstimo, ok, arrendamento para pagar, que aqui é uma outra história, depois a gente fala sobre isso, tá bom? E aqui eu tenho o patrimônio líquido, então o capital social que eu falei para você, e a reserva de lucros da empresa, tá? Conforme a empresa vai dando lucro, ela vai subindo essa reserva de lucros para dentro do capital social.
Por isso que o capital social é grandão e a reserva de lucros é pequenininha, porque essa reserva vai passando para o capital social também, tá? Então, de uma forma geral, é isso. Agora, vamos comparar algumas coisas. Primeiro, vamos comparar o patrimônio líquido, já que a gente está aqui, com o ano passado. A empresa tinha um patrimônio líquido de 5,5 bi. Ó, capital social de 3,8 bi. Só que ela aumentou pra caramba, certo? O que aconteceu? Por que mudou tanto de tamanho? O que aconteceu foi que a Renner emitiu ações, certo? Ela emitiu ações no mercado para captar recursos e usar esses recursos para alguma coisa. O mercado estava especulando que ela ia fazer algumas aquisições. Ela fez uma aquisição de uma empresa que chama Repassa, que é uma empresa muito pequena, é uma startup praticamente. E esse 5 bi em caixa aqui, ó, se você for olhar, ano passado ela tinha 2, né? Então, assim, ela ainda não usou o dinheiro que ela captou. Se eu não me engano, ela captou uns 4, 5 bi mesmo. Usou uma parte desse dinheiro para algumas coisas, está diluído aqui, mas ela não usou todo o capital. Então, a gente consegue ver que mudou alguma coisa aqui. Se eu não soubesse disso, que eu estou falando para vocês agora, eu ia começar a analisar nos relatórios da empresa, nos fatos relevantes que ela divulga, o que pode ter acontecido. Mas para aumentar capital social, eu já tenho certeza que ela emitiu ações para captar mais dinheiro. Isso daí, para mim, né, que estou nesse meio, isso para mim é muito óbvio, tá? Ela não aumentou as dívidas de longo prazo, né? Ela aumentou só um pouquinho os empréstimos dela, padrão também, então você vê que não tem muita variação entre uma conta e outra aqui, né? Não tem nada muito preocupante. Mesma coisa, aumenta um pouco, mas normal. Se a empresa vende mais, se ela aumenta as operações, ela realmente vai aumentar os itens aqui, tá? E aqui o que me interessa é isso aqui, ó, porque o dinheiro realmente entrou em caixa, né? Ela adquiriu 5 bi então, olha só, eu falei para vocês que tudo que acontece de um lado do balanço tem que acontecer do outro. Entrou dinheiro no capital social, para onde foi esse dinheiro dentro do ativo? Eu vou procurar, né? Eu vou procurar uma grande variação, e essa grande variação está no caixa. Ou seja, ela usou um pouquinho desse dinheiro, o resto está no caixa. Ela não usou o dinheiro que ela captou, ela pegou aqui e jogou no caixa, mas não tirou do caixa. Não virou, por exemplo, isso poderia ter virado imobilizado, ela poderia ter adquirido uma outra empresa, né? Poderia ter virado intangível, de repente ela compra uma outra marca. Isso poderia ter entrado em algum outro lugar. Mas vocês veem que não tem nenhuma grande mudança, tem pequenas mudanças aqui. Então, isso me ajuda a rastrear o que está acontecendo dentro da empresa, tá? Outra coisa que a gente vai analisar aqui rapidinho, lembra que eu falei para vocês que uma empresa saudável tem bastante PL? Normalmente, via de regra, tá? Não é tão simples assim, mas via de regra é isso. Isso é o que a gente chama de estrutura de capital. Quanto que a empresa tem de PL versus passivo e comparando isso com o ativo. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas tem como você, por exemplo, calcular o que a gente chama de índice de liquidez, que é quando você divide um pelo outro, esse aqui por esse todos, esses todos por esse um, você vai dividir numa série de dados para você ter indicadores que vão te ajudar a compreender. Você não vai conseguir analisar os índices de liquidez se você não entender tudo que eu estou falando aqui primeiro, isso que é o básico, tá? Mas vamos lá. A Renner tem 9,8 bi de PL, ótimo, para um total de 7, no caso 8, 9, 10, 11. Então ela tem 11,5 aqui bilhões de patrimônio passivo total versus 9,8 bi de PL. Tá saudável, né? Ela não está disparando de dívida com um pouquinho só de PL, ela está bem saudável, né? E se você considerar aqui dentro do passivo circulante aqui, ó, do 7,9 bi que ela tem que pagar até um ano, 5,4 ela já tem em caixa e outros 5,4 ela tem para receber, né? Isso sem considerar outras vendas que ela vai fazer. Tá bastante saudável, tá? Então, financeiramente, a Renner tá com bons índices de liquidez aqui, tá bom? E você consegue ver que ela não está explodindo de dívida, não é uma empresa extremamente arriscada, não, uma empresa bem tranquila em termos de estrutura de capital, tá bom? Então, pessoal, eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês a entender, tá? Eu passei por vários itens aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, cara, comenta aqui nos comentários aqui do YouTube, eu vou respondendo para vocês. Dá um like no vídeo para ajudar a gente aqui. E, bom, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, estou à disposição aqui e valeu pela audiência de vocês. Bora ficar rico, viu?